Olá pessoal, estamos começando mais um programa do Contra. Hoje nós falaremos sobre os bebês reborns e bebês renascidos, né? Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. É um assunto que tem dividido opiniões, principalmente nas redes sociais, né? Um assunto controverso que, claro, depende da perspectiva de cada um. Para a gente falar sobre isso, nós temos aqui uma convidada muito especial que está retornando à TV. Muitos de vocês já conhecem, a Jéssica Faria, que é psicóloga e vai colaborar com a gente aqui para falar sobre isso. E claro, né? Maria e Thierry, sempre impecáveis aqui comigo, também dando as suas opiniões e falando um pouquinho sobre esse tema. A Maria foi para as ruas entrevistar as pessoas e a gente vai agora acompanhar com ela o que estão dizendo por aí sobre os bebês. Vamos lá! Ixi Maria, gracinha! Vocês não concordam? Quem esteve no planeta Terra nessas duas ou 3 semanas só ouviu falar disso, dos bebês reborn. A gente foi para as ruas hoje para saber a opinião do povo. Será que essa turma é contra ou é a favor? Vamos ver? Você certamente ouviu falar dos bebês reborn. Qual a sua opinião a respeito? Olha, realmente eu sou contra. Lindo, mas longe de mim, né? Eu acho que essa tendência do bebê reborn é uma tendência que as pessoas que estão participando dela buscam ali aquele contato que muitas das vezes não tem aquele contato humano. Então, buscam nos bebês reborns um afeto, um caminho, uma busca de ali, refúgio muitas das vezes. Por que eu sou contra? Porque tem muitas crianças que estão no orfanato que realmente estão precisando de família. O bebê reborn é pra criancinha brincar, se divertir, brincar de mamãe e papaizinho, né? Igual que quando a gente era criança, a gente brincava com bonecas. É mais pra isso. Não pra gente pegar e levar em hospital. Pra falar, ai, doutor, meu filho tá doente, o doutor vai examinar. Passa outras pessoas que estão doentes na frente. Quer dizer, passa o bebê reborn na frente de outras pessoas que realmente precisam. E a hora que o doutor vai ver, é um bebê reborn, é um bonequinho. As pessoas estão totalmente fora de si com esses bebês reborns, né, ultimamente. Virou a febre do mundo, né? Mas é melhor deixar para as crianças do que pra gente, né? Nos casos de muitas mães que perdem seus filhos, em uma pesquisa recentemente que eu verifiquei, elas passam ali pelo processo de luto e algumas psicólogas estão, então, introduzindo ali para passar esse momento de luto, um auxílio ali com o bebê reborn, para a pessoa poder, como podemos dizer, tampar essa falta que o bebê tem na vida dessa mãe. E qual a sua opinião a respeito de coleções que adultos fazem? Você acha que é possível comparar com essa, digamos, mania de ter os bebês reborns agora? Coleções? Eu acho que não. Não sei dizer muito bem sobre, dar minha opinião nessa parte, entendeu? Porque o adulto, se eles estão colecionando, é porque eles acham bonito, né? Pra eles ter futuramente, pra dar pros filhos até brincar, se caso eles queiram ter, né? Quem coleciona, né? Mas eu acho que se for pra fazer o que tá fazendo, não. Eu acho que sim. Bom, é uma pergunta difícil. Mas eu acho que se compara bastante, né? Por ser brinquedo. Então tem essa comparação, mas eu acho loucura, né? Bom, eu acho que relativamente a gente pode fazer uma comparação, porque muitas das vezes um cara de 25 anos, na faixa etária ali dos seus 30, 25 anos, às vezes ele busca ali, tá colecionando carrinhos de Hot Wheels, muitas das vezes por conta de uma falta que ele teve na sua infância. Então eu acho que sim, também, tanto para a parte de futebol, às vezes a pessoa tá ali colecionando camisas, é fanática por futebol, porque muitas das vezes deixou um sonho e não conseguiu se realizar. Então ele busca a finalidade
de suprir aquela falta que ele tem. Pois é, Ana. Como vimos, são muitas as opiniões. Mas, olhando para essas gracinhas aqui, será que eu não consigo convencer você e Thierry a terem um também? Assim a gente forma um clubinho? É com vocês aí no estúdio. Eita, e aí? A Maria deu a dica, hein? Será que a gente vai formar um grupinho aqui dos bebês? Não sei. Vamos ver ao longo do programa como é que vai ser isso, hein? Mas eu confesso que, mesmo quando criança, eu não era muito adepta às bonecas, não. E eu também confesso que eu tenho um pouco de aflição dessas bonecas. Não só dessas, mas mais dessas por serem tão realistas, né? Mas vamos começar aqui com a Jéssica, que vai falar um pouquinho pra gente da perspectiva da psicologia, né? E como ela enxerga isso. Eu queria que você falasse pra gente, inclusive dessas nuances terapêuticas para que os bebês são utilizados. Bem-vinda, que bom ter você com a gente. Ana, que prazer estar aqui novamente, toda a família do Vale. Nós temos vários aspectos, eu quero muito ouvir a opinião de vocês, porque assim, eu enquanto terapeuta, principalmente familiar e sexóloga, eu trabalho muito com mulheres que já tiveram abortos, perderam bebês e tudo mais. E o que nós estamos vendo na pesquisa? Porque na verdade isso sempre existiu. É um objeto transicional. Na infância, quando uma criança assim, tá com muita saudade da mãe e do pai, ela tem um bichinho. A questão é que agora as pessoas estão transportando isso para um bebê. Então, aí que entra a polêmica, porque nós sabemos o quanto, se estiver com acompanhamento, tem pesquisas que mostram de pessoas com Alzheimer, porque o bebê é tão real que quando é o mesmo peso, é o cabelo, então assim, é uma criança, mas teoricamente é uma criança perfeita, porque ela não chora, ela não faz número 2, ela não faz nada, então entra muitas questões no sentido, quanto que as pessoas estão preparadas para ter filhos, quantas pessoas querem ter um filho de verdade, quantos casais que estão com muita ansiedade, que estão passando pelo processo de tentantes e tudo mais, que tem esse bebê de uma forma extremamente conduzida, para que consiga conciliar essas questões de ansiedade, enfim, com relação a esse novo bebê, e quantas mães perderam o bebê e usam isso como forma. Mas a questão é, eu fui no supermercado e vi uma mamãe com um bebê reborn na rua. Nós que somos da saúde mental, nós sabemos que uma pessoa, quando ela cinde com a realidade, quando de forma psicológica, assim, ela não consegue mais diferenciar o que é realidade e o que é a questão do inconsciente, nós sabemos que uma pessoa dessa não tem condições nem de conduzir um carro, porque ela fragmenta a questão psicológica dela, então, assim, ela regressa para... Enfim, para o inconsciente, como se nós fôssemos crianças, sabe? 1, 2 anos e tudo mais. E uma pessoa desse que vai no supermercado, que conduz tudo mais, eu acredito muito que seja onda. Mas assim, os bebê reborns também, que é o processo de renascimento, quanto tem de uma questão terapêutica quando conduzida dentro de um ambiente para isso, Ana. Perfeito. Eu já... Não, mãe, por que você vai me largar? Por que você vai me largar? Eu lamento não ser de verdade pra você, mas se deixar eu vou ser de verdade, mãe, por favor. Solta, me solta, me solta! Me desculpe não ter te contado sobre o mundo. Inclusive, tem muita gente que tem isso como hobby também, né? Que se identifica como colecionador. Então, eu vou passar aqui a bola para vocês, que eu também quero ouvi-los e sentir um pouquinho da opinião de cada um. E depois, Maria, me fala também o que você sentiu dessa galera aí da rua. Bom, eu pessoalmente sou da corrente que acredita piamente de que é um grande surto coletivo no sentido de perverter a realidade. Porque os casos terapêuticos, né, que a gente vê e sempre existiram, como a doutora falou, e são mínimos perto desses que a gente tem discutido agora. Por quê? Foi uma questão de marketing, isso já está provado. Eu conversei com as pessoas que, inclusive, estão no meio, né? Uma pessoa quis viralizar, colocar em voga ali o produto dela, e aí foi retirado do contexto e gerou toda essa polêmica. E assim, tem muita gente surfando no rabo desse cometa, buscando cliques, buscando ali aparecer às custas de um problema que realmente não existe. Tudo que como você mesmo comentou, muitas pessoas, e não são muitas, a grande maioria das pessoas que têm esses objetos são colecionadoras. A outra parcela são crianças, né? As produtoras, elas fazem encomendas para crianças e uma pequena parcela para o tratamento. E
mais mínimo ainda, assim, um número muito menor de pessoas que estão utilizando para obter alguma vantagem, ou aparecer, ou deturpar a questão de se ter uma boneca. O que a gente tem visto aí são pessoas que agora estão aderindo à mania e estão usando esses bonecos para brincarem, o que é muito saudável. É verdade, nesse sentido sim. E aí, Ti? Bom, eu acho que não passa de hobby mesmo, porque tem há muito tempo. Essa moda do bebê reborn não é de agora. Eu lembro de ir em shopping e ver e assustar, realmente, como você falou. Eu também tenho um pouco de aversão de boneca. De loja de roupa de bebê, né? As lojas grandes, sabe, de shopping, tem. Elas têm, porque virou uma moda. E eu sou meio igual você, eu acho boneco meio... Qualquer boneco meio creepy, entendeu? Muito filme de terror quando criança. Então, mas eu acho que não passa disso, de um hobby muito legal para mulheres que têm dinheiro, porque é um hobby caro. Perfeito, tem isso também, Não, ele é seletivo, eu né? acho que não é a partir de menos de R$1.000. Não, eu ouvi dizer que tem bonecos de 12 mil. Sim, aqueles que Tem são as raras. produzidos com silicone específico para ficar muito parecido com a pele. É, os e cabelos fio a detalhes de fio, veio, sim. cabelo fio a Sim, fio. Tem essa parte das artesãs, é um trabalho que é desenvolvido há muito tempo, de conseguir um melhor silicone, da tinta a óleo funcionar melhor, ficar transparente. É uma representação O cabelo artística também. é fio a fio. É uma mão de obra que a gente do teatro, da TV, não tá tendo, porque ninguém quer fazer e é uma coisa muito cara. Então vê artesãos que estão ganhando dinheiro com as loucas do bebê reborn, porque gera muito dinheiro, entendeu? Elas... Eu vi eu não sei se vocês assistiram o documentário do Chico Barney. Ele foi numa reunião de bebês reborn, a coisa mais bizarra. A senhora sofre muito preconceito por conta do bebê reborn? Sim, com certeza. Inclusive em família, né? É só vergonha, mãe, não vou andar do seu lado. É literalmente uma Porsche do mundo reborn. Tem gente que não entende, mas é um trabalho social também. O Chico Barney vai votar também. Engraçadíssimo. A mulher tem mais de 1.000 bonecos na coleção. 1.000. Uma coleção cara. Não dá nem pra precificar, eu acho. A outra tem 200. Então imagina o quanto que a pessoa que faz roupa de bebê reborn ganha. E aí, como você disse, tem aqueles que são mais raros, então provavelmente os valores Tem são as bem mais artesãs altos. que elas são chamadas, eu anotei aqui, de cegonhas. Quem faz o bebê reborn é uma cegonha, que é quem traz o bebê, né, na historinha papai e mamãe. E essas artesãs chamadas de cegonhas, elas é tudo à mão. Tudo à mão, não existe nenhum maquinário. Um talento impressionante, assim, digno de aplauso. E uma coisa que eu quero passar a bola para você agora, é falar um pouquinho de uma questão que eu fiquei pensando aqui, que me pegou, sobre carência afetiva. O quanto as pessoas, de repente, ultrapassam um pouco esse limite e acabam, como você disse, se afastando socialmente e se aprofundando ali na tristeza, exatamente por perderem a noção da realidade e por conta dessa carência mesmo, do que é real, né? Perderem a noção do que é real e do que é lúdico. Como vocês encaram essa problemática? Então, eu acho também interessante puxar um pouquinho que, assim, imagina ter mais de 1.000. Dentro da psicologia nós temos aquilo, todo é uma excesso, compulsão? Sim, todo excesso demonstra uma falta. Tem pessoas que têm bolsas da Hermès, enfim, que custam milhões também. Então, sim, pode ser um hobby, mas isso já demonstra uma carência. Imagina você precisar ter 1.000 bonecas, ou 1.000 alguma coisa, 1.000 sapatos. De 1.000 bonequinhos do Star Wars, por exemplo. Tem pessoas que colecionam selos. Sim. Não dá para equiparar ali. Exatamente, porque aquilo é um Mas objeto. eu acho que aí entra em outro ponto. É a coisa do infantil. Você não pôde realizar aquilo quando é criança e agora como adulto você perde o controle porque você pode. Sim. E Não nós tem um entramos pouco nisso. disso? Tem mesmo. Mas acho que o bebê reborn leva muito para isso. É porque assim, ele veio materializado de uma questão assim, as pessoas têm a fé dela e andam com 1/3 quando não estão bem. E o bebê reborn, por ser tão realista, Interessante. é um bebê, então assim, isso impacta. Porque quantas pessoas andam, sei lá, com algum objeto, com alguma roupa, perde um ente querido, dorme com o travesseiro da pessoa, entende? Então eu consigo compreender perfeitamente uma mãe lutada que perdeu um filho recém-nascido e querer necessariamente naquele momento suprir. Mas quando nós vamos para essa onda, sim, o quanto que outras pessoas passam por situações que assim, nunca tive uma boneca. Quando tem a oportunidade de ter uma boneca,
Imagina, quantos pacientes chegam no consultório, Jéssica, não tinha condições de ter um sapato. E quando tem condições, vão lá na loja, compram 10, sabe? Só de cores diferentes, ou às vezes o mesmo. Vira uma compulsão. Vira um processo de compulsão. Olha só, deixa eu te falar, o meu sobrinho, ele quer de presente, ele me pediu, eu estou dando pra ele. Eu vou embrulhar. Muito não obrigado. Não tem problema, já que isso é isso. Eu só vou tirar o que apita aqui na hora do senhor sair. Claro, pode tirar, pode tirar o que... Não, calma. Calma não, senão o senhor vai apitar ali na porta, segura essa segurar. Mas não danifica a embalagem. Eu tenho que rasgar. Não danifica a embalagem, que só vai desvalorizar o produto. É meu, esse é meu! Pelo amor de Deus, quase amassou a caixa. O que tem? Eu sou adulto que gosta de brinquedo, eu gosto de boneco. Senhor, é isso, pronto, caramba. Tão raro ver um look. Exatamente. Com relação agora, puxando o gancho da Ana, com relação a essa questão afetiva, hoje em dia as pessoas estão disponíveis, indisponíveis, muito indisponíveis. Então o fato dela ter uma criança e desenvolver essa questão de cuidado é muito importante. É isso que nós vemos no processo de trabalho psicoterapêutico, por exemplo, igual as pessoas com Alzheimer. Desde pequena ela tinha que ter desenvolvido esse cuidado maternal, porque senão, e esse tratamento é feito para homens e mulheres, não é necessariamente para mães, a gente associa muito esse cuidado. Mas são relações parentais, né? Não necessariamente as maternais, sim, né? Sim. Mas a maior parte, óbvio, que fica com relação a isso. Sim. Então, as pessoas estão indisponíveis. Então, imagina tem um bebê lá que não chora, que não isso, você só usa, você não usa, você só aproveita aquela parte boa. Então, sim, provavelmente seja alguma falta que teve na infância, ou alguma falta. Quem em sã consciência vai cuidar de uma boneca como se fosse? Quem em sã consciência vai levar um bebê para um hospital? Imagina, teoricamente, nem os bebês você precisa levar um documento, você não vai lá. Então, eu acredito isso que seja uma grande fantasia que criaram para criar leis, porque necessariamente qualquer pessoa que vai, imagina, vai para o hospital levar uma boneca, mesma coisa, eu vou no hospital e levo um cachorro, sabe? Então, porque, sei lá, o cachorro do Alok, que era tecnológico, não viralizou tanto. Então, as pessoas, elas estão procurando isso. Por ser um bebê que representa uma criança, afeta muito mais a nós, porque é o nosso semelhante, né? Nós já fomos um bebê. Então, eu acredito que seja muito por esse caminho. Então, as pessoas que acreditam que aquele bebê seja de real, que idealizam tudo isso ou fazem de conta, necessariamente alguma falta tem. Afetiva, ou ela está tentando explicar alguma coisa, ela está pedindo socorro, alguma patologia tem atrás dela. Ou apenas é a questão lúdica. Eu nunca tive bonecas e agora que eu posso ter, eu tenho 1 milhão de bonecas. E é interessante esse viés das relações, porque me parece, eu tenho a impressão que passa a ser um teatro do afeto, né? Porque a pessoa, ela, ou se quis ter um filho, de repente isso serve até para reforçar uma fuga, se passar muito esse período de luto e a pessoa de repente decair, né? Por conta dessa afeição, dessa relação com o boneco, né? Eu não sei, eu vejo de forma cuidadosa isso, né? Eu acho que realmente uma pessoa, nesse caso, precisaria de ajuda, né? E você disse sobre uma coisa tão impressionante aí que a gente não para pensar, mas as pessoas realmente estão indisponíveis. E aí existe essa busca, esse apego por coisas, né? E não por pessoas. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Então, aguarda um minutinho que a gente já está de volta. Até já. Tô ficando cego pra poder guiar. Tô ficando cego pra poder guiar. Estamos de volta, segundo bloco do programa do Contra. Hoje nós estamos falando sobre os bebês reborns e estamos com a Jéssica Faria aqui, que é psicóloga e está colaborando conosco sobre esse assunto. E claro, Maria e Thierry aqui comigo sempre. E eu vou comentar uma coisa com vocês que aconteceu comigo recentemente. Eu estava num supermercado aqui da região, não foi em Avaré. E eu me deparei na parte das frutas e verduras com um carrinho no meio do salão do supermercado. E aí, todo mundo desviando, e a hora que eu olhei, falei, meu Deus, tem uma criança largada aqui no meio do negócio. E eu fiquei um pouco impressionada. E demorou para eu atinar, para eu entender que era um boneco. E realmente era. O carrinho parecia uma espaçonável. Acho que era mais caro do que alguns carrinhos de bebê de verdade que eu vejo por aí. E isso me fez pensar do quanto isso influencia realmente, porque por mais que seja um hobby ou um artigo de coleção que eu acho muito válido, né, e eu acho que é um direito de cada um, mas quando você externa isso e começa a frequentar lugares públicos, aí já começa a ficar um pouco complicado.
eu vi algumas coisas que são fakes, das pessoas falando que tem gente levando os bonecos para os hospitais, mas aí vi uma reportagem só que chegou ao meu conhecimento de um hospital em Santa Catarina que realmente recebeu uma mulher que estava lá em posse de um bebê reborn querendo aplicar vacina nesse bebê. Então, a gente não pode desconsiderar que realmente tem algumas coisas que se complicam, né, ao longo desse caminho e dessa discussão. Então, mas foi confirmado na mesma notícia que é uma influencer que queria gravar vídeo. Daí ela não foi permitida de gravar o vídeo. Entendeu? Ela queria fazer toda a encenação. Falou assim, não sei o que, finge só, não sei o que, pega uma seringa usada. Mas eu li uma outra... Na verdade, existe um caso confirmado no sul da Bahia. Exato. Mas o que se trata? A moça em questão, ela tem problemas mentais, confirmado isso pela família e também pela prefeitura da localidade. E ela, chegando no hospital, foi orientada lá no postinho de saúde que não atenderiam bonecos, foi orientada para ir para casa. Ou seja, a gente está se apegando muito aos casos extremos, né, dos terapêuticos, né? Sim. E a questão toda, ao meu ver, assim, né, as pessoas estão achincalhando aquelas que só querem realmente brincar. Parceiro. De repente, essa pessoa no supermercado estivesse passando pelo processo terapêutico onde é permitido que ela carregue a criança para todo... A gente não sabe a questão pessoal dela. Ou simplesmente era uma criança. Eu vou para causar. Eu vou levar para o supermercado para causar. Era outra criança, grandinha, talvez de 10, 12 anos, com esse carrinho. Uma criança rica. Mas a questão nem é essa. Com hobby caro. Quando nós trabalhamos essa questão de perdas e tudo mais, teoricamente a pessoa sufoca. Ela tem tanto medo de perder de novo, então teoricamente ela vai cuidar. Então esses bebês teoricamente nem saem de casa, emocionalmente, porque tem tanto apego, tem tanto medo, porque teoricamente já perdeu uma criança ali, ou perdeu, sabe, nasceu, né, morto, enfim. E daí quando aquela mãe, imagina que ela vai expor o bebê assim, não vai, ela vai cuidar. Então tem todo um diagnóstico. Por exemplo, eu vejo uma situação dessa, eu falo, ou é uma criança ou alguém querendo like. Exato. Porque emocionalmente não tem uma pessoa que está em processo de tratamento, de luto, passando, ela não vai expor, ela não vai ficar tirando foto e andando de carrinho. Muito pelo contrário, essa questão do cuidar, porque ela já perdeu, por que ela vai expor? Aí onde eu trago essa questão que eu acho que é o mais preocupante de toda essa discussão. A gente tá gastando energia, sabe? Inclusive em outras esferas, incluindo a esfera política. Nossa, porque nas últimas 2 semanas foram pelo menos 25 projetos de lei para proibir problemas que teoricamente não existem. Porque não tem, como a gente acabou de falar, não tem ninguém todo dia levando um boneco num posto de saúde, né? Mas estão criando leis para proibir esse tipo de conduta, sendo que as nossas leis já têm previsões que poderiam ali já barrar quem ousasse, né? Fazer, não que não existam, né? Como a gente já falou, tem gente querendo surfar nessa onda, querendo aparecer, ou seja, para ganhar like, ou seja, para tirar sarro, não tem nada para fazer e vai lá realmente, deixa eu causar lá no postinho de saúde. Deve existir, mas não nessa maioria que justifique toda essa comoção, tá todo mundo falando, e principalmente achincalhando as mulheres que de repente tem por um hobby, ou por essa mania passageira mesmo, né? Que a maioria das pessoas, elas falam, quem fabrica, que a maioria ou são mulheres colecionadoras, ou veio uma vez, não comprou nunca mais, ou são crianças, presentes para as crianças. Só. Bom, na minha família, as minhas sobrinhas têm essa boneca. Tem. Tanto que eu olho pra elas e dou uma assustadinha. Mas as delas não são caras, não, viu? Não são, tanto que os cabelinhos não são tão reais. O que me dá mais aflição são os cabelinhos. Mas então, Ana, teoricamente, se você passasse por um processo, o bebê reborn pra você em tratamento não surgiria. Precisaria encontrar um outro equipamento, um outro objeto que pudesse suprir. O que será, hein, Jéssica? Nossa, boa pergunta. Passou um monte de coisa na minha cabeça. Mas o dela é alguma coisa de ficar arrumando, certeza, de organização. O pessoal sabe aqui que eu chego pra gravar e se o quadro tá torto eu arrumo, na foto eu arrumo as pessoas, eu acho que é meio que um lance de toque. Eu ia ter que arrumar um objeto pra ficar arrumando assim, certinho, né, Maria? Exatamente. Deixa eu ver. Nossa, que horror! Sim. Fica bom assim o braço? Deixa eu ver. Tá horrível assim o braço. Não, ângulo, tá?
Tira vários. Não, tira mais. E só complementando essa questão da percepção das pessoas, como a gente viu nas entrevistas, eu perguntei se alguém já tinha visto alguém passeando ou interagindo com boneca aqui na nossa cidade, por exemplo, e ninguém nunca viu. Todo mundo está baseando suas opiniões com aquilo que tem visto na internet. Nas redes sociais. Mas nunca presenciou, ninguém presenciou nem ao menos alguém com um bebê reborn no colo. Apesar de a gente ter na nossa cidade uma artista muito reconhecida nesse meio, que produz essas bonecas há mais de 10 anos, e assim, só quem tem interesse, né, que procura e que sabe da existência delas. Tem um nicho, né? Muita gente soube ontem porque eu saí passeando com as criancinhas. Olha só. Você gostou, você curtiu de andar com as criancinhas? Olha, eu pesou o braço, falava porque tem o peso da criança. Eu fui mãe de gêmeos, né, porque eu tava com 2. Meu Deus. Mas eu falava assim, é uma coisa que eu acho que eu não compraria, mas depois de ver a perfeição, como eu falei pra artista, eu compraria assim como eu compraria um quadro que eu gostei. Sim. Porque é tanto talento colocado ali naquela peça, é tanto amor, é tanto cuidado, que é algo bonito de você admirar, de você ter, exatamente, você tem em casa e fala assim, nossa, como alguém conseguiu fazer algo tão perfeito, assim, não por uma questão de apego, então não vejo problema nenhum assim em ter. Você sabe que você comentou desses projetos de lei, essa loucura e esse tempo gasto e essa energia gasta com coisa que ainda não existe, que eles estão tentando regulamentar, mas e se? Mas tem um desses que me chamou a atenção, que é sobre as filas especiais, onde as pessoas com crianças de colo têm preferência. E me parece que tem uns espertinhos aí já usando esses bebês para passar na frente dos outros. Era o único motivo que eu tinha para ter o bebê reborn. Não é? Era o meu único motivo. Mas, Thierry, me parece que esse projeto de lei iria aplicar 30 mil reais de multa para quem fosse pego. É um crime, porque é mentira, né? Primeiro começando, né? Aí custa mais cara a multa do que o bebê reborn. Então eu acho melhor não usar para isso. Mas se a gente for ver, hoje as nossas leis já têm, né, previsões, por exemplo, a depender do caso, essa pessoa, se ela vai ali com essa intenção de obter alguma vantagem, ela pode ser enquadrada, de repente, numa conduta tipificada como estelionato. Se for em equipamento público, né, ela pode sofrer sanções administrativas. Então, assim, pode ser válido se tiver um grande número de pessoas fazendo isso, né? Realmente se virar mas em casos isolados... Mas em casos isolados, aí, caso a caso, né, nós temos leis para enfrentar esse problema. Mas uma dúvida, assim, quando as pessoas falam disso, eu falo assim, por que nunca apareceu, sabe, um bebê reborn no aeroporto? Pelo menos eu nunca ouvi nenhuma notícia. Não sei se vocês já ouviram. Nunca. Eu também não. Então, porque teoricamente precisa, então assim, e nem alguém falando, não, já apareceu, mas não pode embarcar. Nunca, porque precisa de um documento, principalmente viajar com a criança. É muito, sabe? Sim, precisa ter uma documentação específica, se o pai autoriza isso, aquilo. É muito complicado. Então, assim, eu nunca ouvi. Vocês já ouviram falar de alguma notícia? Não, também não. E outra, quem quer burlar uma fila, não precisaria nem do bebê reborn, né? Foi alguma coisa. Uma barriga falsa? Exatamente. Uma barriga falsa. Só põe a mãozinha aqui, ai. Se for mais gordinho, aproveita. Quem vai provar que eu não tô grávida? Sim, exatamente. Ninguém pede um teste, então seria isso. Então, às vezes vem do supermercado, de verdade, comprar um bebê assim, sabe, uma obra de arte pra passar a fila do supermercado, meu Deus. É demais. Espera pra ter uma fila maior, né? Ou fica mais baratinho o boneco, pelo menos. Não, sei lá, uma pessoa que tem dinheiro pra ter esse boneco, tem dinheiro pra alguém ir pro supermercado. É uma discussão que me irrita, porque as pessoas estão brigando por algo que não é real. Sim, sim. E ainda as pessoas, no Twitter eu li falando assim, eu espero que um espírito entre nessas bonecas e assuste essas mães. Aí a mulher comentou, primeiro, você acredita em duas coisas que não existem. Gente que do bebê reborn tá causando algum problema e que espíritos pegam em objetos, né? A pessoa acredita em nada, praticamente. Mas é que ela tá assistindo o Chuck lá, o brinquedo assassino, Annabelle, né? Comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no fogo! Sua perua desgraçada! Eu vou te ensinar a não se meter comigo! Mas o precisa, né? O mundo precisa um pouco desse, sei lá, desse ópio para as pessoas meio que divertirem e tudo mais. Mas eu acho que também é o momento que a gente tá vivendo. A gente tá vivendo Gaza. A gente leu a notícia da menina que foi encontrada desacordada no Mackenzie.
A escala 6x1. Então, ler a notícia do bebê reborn é um refresco. Vamos discutir o dia inteiro. Vamos dar risada, vamos inventar, vamos acreditar, vamos criar leis. Porque daí que esse povo, para criar uma lei para ajudar a criança na rua, ninguém levanta a bunda. Exato. Nem daquelas que estão aguardando pra falta de pai que nesse país tem, ninguém levanta a bunda. Exatamente. Mas para bebê reborn, Rosângela Moura está lá. É porque tem eleições, né? Então precisa deixar a carinha lá. Precisa pegar um tema que está viralizando para jogar o nome dela para aparecer nessas redes sociais. Bom, tá gostando do nosso papo? Então espera um minutinho aí que a gente vai fazer um intervalo rápido, tomar uma aguinha e a gente já volta pro terceiro bloco, que tem bastante coisa boa ainda hoje. Até já! Tô ficando cego pra poder guiar. Tô ficando cego pra poder guiar. Estamos de volta, terceiro bloco do programa do Contra, hoje com a querida Jéssica Faria, psicóloga, que está retornando aqui à TV e começou a gravação agora, primeira, depois do seu retorno para o Brasil? Primeira, depois de 2 anos, eu acho. Mas vai ter mais coisa boa com a Jéssica por aí. E Maria Thierry aqui comigo sempre, né? Bom, a gente está falando sobre os bebês reborns e uma coisa que a gente discutiu aqui durante o intervalo foi sobre um possível problema social, onde a exposição online dessas crianças, na verdade, é um tipo de exploração que também é feita com crianças. E aí é melhor que seja feita com os bebês reborns. O que você acha especificamente desse tema, sobre esse assunto? Por exemplo, igual numa novela, necessariamente ter uma criança, um bebê, que nós sabemos, pelo menos dentro da psicologia, que a forma que você segura, a forma que você acalenta, isso vai refletir na vida inteira da criança, se ela vai ser insegura. Às vezes, esses dias mesmo na praça aqui da cidade, eu vi um pai jogando uma criancinha pra cima, eu falei, meu Deus, terapia, sabe? Porque imagina a insegurança, não que, óbvio, não são episódios isolados, mas se ele tem esse padrão de comportamento, o quanto isso pode refletir. Então, teoricamente, sabe, ter esse cuidado com um bebê reborn, ok, se cair e tudo mais, é apenas um objeto. Começa mesmo a gerar esse desconforto quando as pessoas começam a acreditar nisso e começam, enfim, a perceberem que fazer isso de verdade é como se eu fosse uma boneca aqui, o outro falando com vocês e vocês acreditassem que eu sou real. Então é aí essa linha tênue entre a loucura e a sanidade que a gente tem que observar. Mas a questão de exploração, ok. Seja boneco, seja isso, seja aquilo. Acho que, se eu não me engano, no Japão, enfim, lá na Ásia, tem também lugares, nem sei se posso falar isso, lugares que as pessoas vão ter sexualmente com bonecas extremamente realistas. É um adulto reborn, sabe? Então, acontece isso também. Então, ok, antes um boneco, enfim, tudo mais, para fazer o que quer, e é programado para isso, do que necessariamente uma pessoa se submeter a esse tipo de situação. Muitas vezes são abusivas, sabe? Então, brincar com um lúdico com isso, até brinco, eu falo, tem a Gia, manequim lá da loja, enfim, a gente brinca com isso, é uma coisa, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando isso vai para esse lado. Mas com relação à comercialização, eu sou muito mais a favor de uma boneca realista, que não tem sentimento, não tem estrutura psíquica, sabe? Não vai pensar, não vai refletir na vida inteira. Não vai se traumatizar, né? Não. Do que necessariamente uma criança e um bebê que sempre é exposto a essas situações, e nós vemos o resultado disso. Quem acompanhou crianças que sempre foram expostas muito à mídia e tudo mais, hoje nós observamos tudo o que acontece, né, Ana? Vai ter uma chance. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3! O que tá fazendo? Isso dói! Você só vai poder sair quando aprender a ser uma boa filha. Perfeito, é impossível não afetá-los na vida adulta, né? Sim. E tem também esse viés da paternidade e maternidade sem responsabilidade, Sim. né? Como disse a Jéssica no começo aqui, não faz o número 2, não chora de madrugada, e aí? Quando você cansa, guarda na caixa e tá tudo Não vira certo. adolescente. Não é? Exato. Faz birra. Custa caro para comprar, mas depois para manter é simples, né? Não tem faculdade para pagar, tudo isso. Inclusive, isso também entra naquela questão que muita gente absurdamente fala, mas isso é falta de louça para lavar, isso é falta de adotar uma criança. Gente, essas pessoas, até onde eu sei, ninguém foi comer na casa de ninguém com bebê reborn veio pedir comida na minha casa. E outra,
a gente sabe da dificuldade que é adotar uma criança no Brasil, cheio de entraves. E pode não ser só essa questão. Às vezes a pessoa não quer ter um filho mesmo, quer brincar de boneca, sabe? E tá tudo certo. Que é a maioria, mãe de família, com filhos adultos. Já tem filhos adultos. Um dado interessante é que as mães com a síndrome do ninho vazio, quando os filhos vão embora e tudo mais, e tem essa questão de projetar, sabe? O cuidar, elas têm bebê. Então, assim, é muito interessante isso. Então, elas utilizam isso de verdade de uma forma para conseguir suprir. Lembrando que não é eternamente. Então, todo esse tratamento tem um começo, meio e fim. Não vai ficar para sempre com esse bebê. Então, precisa ter orientação, fazendo certinho, para conseguir entender e principalmente conseguir ressignificar toda essa dor. Porque uma pessoa fazer de conta que uma boneca é uma criança, quando nós somos criança, tudo bem, mas na fase adulta, que teoricamente já é para estar toda a estrutura psíquica formada, daí já é um grande problema. Sabe que eu fui dar uma lidinha no histórico dessas bonecas e eu li que ela se solidificou na década de 90 nos Estados Unidos, mas tem um histórico que desde a Segunda Guerra Mundial as mães, elas pegavam os bonecos quebrados, antigos dos filhos e faziam ali, restauravam né, esses bonecos da forma mais realista possível para essas crianças poderem brincar. Até porque tinha uma falta de suprimento. Sim, exatamente. Não tinha essa de vou comprar uma nova, né? Então, volta naquela questão também de ser um instrumento positivo, muitas vezes, né? Para tratamento de doenças, para as crianças na época de guerra. E nós estamos esquecendo dessas artistas que fazem isso. Quanto que isso deve ser extremamente terapêutico para elas, sabe? Então, assim, o que eu fico feliz com todo esse boom é porque elas estão tendo oportunidade, porque nós sabemos o quanto o trabalho manual é extremamente, não é terapia, mas extremamente terapêutico. Então, essas artesãs estão conseguindo ver o trabalho dela valorizados. E como eu vou explicar isso? Eu andei pensando que talvez eu mesma possa assinar. Isso é meio confuso, não é mesmo? Quem sou eu? Eu sei. Mas quando me perguntam se sei pintar, eu não sei como responder. E eu poderia dizer, este é meu. Para quem contou sobre os grandes olhos? Para ninguém. Se você contar a alguém, esse império desmorona. Você quer devolver o dinheiro? Nós cometemos uma fraude. Eu sei. Meu Deus, eu sei. Eu vivo com isso a cada minuto da minha vida. Que, teoricamente, a gente sabe que não é muito valorizado. A pessoa faz uma roupa de crochê, não é valorizado. Faz ponto cruz. Eu bordo ponto cruz, sabe? Mas ninguém dá aquele valor de quanto tempo nós colocamos naquele ponto cruz. Então, imagina só o reconhecimento de saber que a boneca dela, sei lá, tá sendo vendida por 10, 13 mil. Porque assim, imagina o tempo. Eu não faço ideia de quanto tempo é pra fazer tão realista. Então, também tem isso. Então, tudo que eu fico feliz com a situação, Ana, de verdade, é com essas artesãs que conseguem desenvolver um trabalho lindo, quanto que isso é importante pra ela. E é uma criação, acho que não deixa de ser um parto pra elas. Então, com relação a tudo isso, o que eu tô mais feliz são essas pessoas. E com tudo tão computadorizado, é tão legal a gente olhar para essas artesãs, como você disse, para esses trabalhos manuais, né? Para esses artistas que realmente conseguem expressar, né? Expressar artisticamente seu sentimento ali, produzindo arte, no caso dos bebês, né? Então, bom, as opiniões se divergem, são muitas, né? Nas ruas a gente também viu dessa forma, mas o importante é que o teu hobby ou o que você gosta de fazer seja sempre algo positivo, principalmente para você e para os outros, né? Desde que você não se prejudique e não prejudique as outras pessoas, eu não vejo nenhum mal em você ter o teu hobby ali, praticá-lo e fazer o bem para os outros, né? E para si próprio. Deixa um outro ponto de reflexão, acho que essa conduta da gente, de novo, falar mal, achincalhar essa escolha das pessoas também tem muito a ver com um reforço social na questão do papel da mulher, né? Porque as escolhas das mulheres são sempre questionadas, mas a gente vai a um supermercado mais simples que for, tem ali uma prateleira inteira dedicada aos cuidados do carro.
daquele cara que no final de semana cuida mais do carro do que dos filhos, da esposa, às vezes dele mesmo, né? E isso é tido como socialmente aceito, né? Ninguém critica os carros, né? Ninguém critica, exatamente, ninguém quer acabar com os carros, nem criar leis para que eles não tenham os cuidados que, inclusive, tem lugares muito especializados e caros para cuidar dos carros ainda, mas disso ninguém fala e ninguém quer mexer. Então, eu acho que é uma reflexão do quanto isso fala sobre nós também. E é interessante o que você falou. Será que a gente não está auxiliando o mundo capitalista com essa colocação que você fez? De repente, as oficinas de bebê reborn, de conserto ou de repente, configurações diferentes. O meu boneco era loiro, hoje eu quero que ele fique moreno, eu vou levar ele na oficina, ela vai mudar o cabelinho, pode mudar o fomentar aí olho. um novo negócio também. Mas meio que tudo pode. Exatamente. Elas, do Chico Barney, elas mostram que é muito fácil desmontar elas, entendeu? Que não é nada tipo, você pode tirar a cabeça, colocar outra cabeça, para colocar uma roupa, às vezes precisa tirar a cabeça. A chupeta é colocado um imã que você implanta dentro da boca, aí você tem que pegar, comprar a chupeta, desmontar e colocar um imã. É tudo meio que um Lego, meio que isso na cabeça delas funciona. Maioria é isso. Eu gosto da dinâmica. Do dinâmico do negócio, às vezes não é nem brincar. Elas nem dão bola pro, tipo, coloquei uma roupa e já não quero mais brincar. É isso, é um manual, elas gostam disso. Acho que isso ocupa o tempo, né, como você falou. Muito bonitinha. Ela não reclama, né? Não reclama porque é um objeto inanimado, né, moça? Isso aqui é brinquedo, é boneca mesmo, amontoado de plástico com pano. Você faz assim, ó. Não reage. Gente, essa mulher é maluca, ela tá machucando a criança. Alguém ajuda aqui, pelo amor de Deus. Olha isso. É o bebê reborn. Você é maluca. Bebê reborn. Mas fato é que enquanto essa discussão está em voga, tem muita gente ganhando na internet. Toda vez que se fala nesse termo, tem alguém ganhando. Seja colocando informação fake, seja viralizando algum conteúdo, alguém que tentou ir no postinho, alguém que tentou ir em algum lugar e filmou e pôs lá, porque vai rodar, vai Uma dar engajamento. advogada que fez um post dizendo que um casal tinha procurado por ela para fazer a separação e pedir a guarda, né, desse caso até é interessante, porque depois foi visto, não sei se propriamente dessa advogada em si, mas existe um caso na justiça envolvendo o bebê reborn, mas por quê? Eles têm um perfil desse bebê, né, em uma das redes sociais e que gera dinheiro. Então, na verdade, eles não estão disputando o bebê, eles estão disputando o perfil porque gera dinheiro. Então, eles querem saber quem que vai administrar o negócio, perfil bebê reborn deles. E aí, falou em dinheiro, tem treta com certeza. Mas né? é um carro, é um objeto, é um carro. É um objeto, então assim, nós colocamos... Porque na verdade aquele objeto bebê reborn é que dá dinheiro pra eles, então não é questão de ter guarda e tudo mais, porque as pessoas estão falando. Muito bom. Com relação, sei lá, um animal e tudo mais, isso é extremamente compreensível, porque tem todo o histórico, afeto e tudo mais. Mas com relação ao objeto, é um carro, sabe? Nós temos um carro que vale tanto, ok, não dá pra cortar um meio. Mas isso são várias coisas de coleção, né? Coleção sempre custa dinheiro, quem coleciona gasta uma grana, né? Então eu acho que isso deve ser super comum. E daí temos o bebê reborn nessa daí, né? Mais um objeto colecionável. Papai, mamãe reborn. Que vai ser discutido lá na frente judicialmente, né? E que fique tudo na paz, tá? Esse é meu desejo. Pro boneco e pros pais também. Perfeito. A gente finaliza aqui o terceiro bloco. Estou muito grata à tua presença aqui, a você, a tua contribuição, que é sempre maravilhosa. Vocês dois, ó, sem palavras. Meninos Caio, Fábio, muito obrigada. E eu agradeço a vocês também aí de casa que nos acompanham, que ficaram conosco até o final. Um super beijo para vocês aí de Botucatu, cidade querida de Botucatu que nos acompanham também. E vocês, hein? Já pensaram? Qual é a opinião de vocês sobre o tema de hoje? Conta pra gente aí nas redes sociais, os nossos perfis estão aqui na tela. E até o próximo do Contra. Tchau, tchau! Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra